Boa noite, investidores. O vídeo de carteira de hoje vai ser meio prático e meio teórico, tá? Aqui na parte mais prática, vou fazer comentar sobre alguns FIAGs podres. E na parte mais teórica, vai ser basicamente eu metendo ferro nessa classe de ativos aqui, que vai ser tipo um golfinho, né? Deu algumas alegrias no começo, rapidinho, e depois foi só decepção. Minha inspiração aqui para esse vídeo foram aqueles defaults super recentes agora em AZQ11 e CPTR11, dois fundos que até então estavam passando ilesos. Eu acho que estava passando ileso, né? Na verdade, não acompanho muito bem os dois de perto. Daí, o único dia saiu BO nos BOs grandes, indo por cima em ambos os fundos, né? Você vê como é que essa crise no agro parece estar longe de acabar ainda. Ah, mas só que aí agora a gente lembra, né, de que o agro tem um déficit de crédito enorme, diziam alguns influenciadores gigantes aí, né? Pois é que eu digo para vocês que se dependendo de mim vai continuar com esse déficit por muito tempo, tá? Porque com esses devedores duvidosos aí, para dizer no mínimo, eles não vão ver a cor do meu dinheiro suado assim tão cedo, tá? Então, começar aqui a parte prática e depois eu retorno com a parte teórica, meio assim misturado junto com a parte prática, beleza, galera? Então, primeiro fiago que eu vou comentar aqui para colocar nessa carteira de fiago podre vai ser Vecra 11. É, eu nem sei mais ou menos assim qual que é a porcentagem de default aqui nesses fundos, mas acho que já ronda os 30%, tá? E temos aqui nele um desconto de 32% e esse desconto aqui não é à toa não, tá? Realmente tem muita coisa podre aqui, viu? Muito, muito ruim. E tem até alguns influenciadores aí chamando o fundo de Vectade, mas só que eu já acho que é meio sacanagem, tá? Os gestores eles são sérios e inclusive dão as caras lá no Clube FI, né? Que é o que eu valorizo bastante, que é gestor que dá as caras. E não só das caras de vez em quando, né? Todo questionamento que a galera faz lá sobre os FX dão problema, eles passam algumas informações lá pro pessoal. E por falar aqui em gestor dando as caras, meio que pararam com as lives, né? É, assim como os vídeos influenciadores aqui enchendo a bola dos Fiagos. Aí eu fiquei pensando que se isso não rolava um Pix lá das corretoras, lá naquela época que tinha emissão de Fiaga a todo instante, pra eles encherem a bola aí dos Fiagos. E com gestão dos gestores e as lives deles, né? Agora que é o melhor, era o momento que a gente mais precisava deles, aparecendo e explicando a situação. Sumiram todos, né? É um cambada de vigarista. Não o pessoal aqui da Vex, nem tanto, né? Mas vacilaram aqui, mas pelo menos ainda dão uma cara lá no Clube FI. Mas de live em si, acho que eu não vi mais de nenhum gestor dando as caras aí, viu? Voltando aqui falar do VCRA 11 em si, aqui eu marquei dois pontos que já davam dicas do nível de risco do fundo, né? Que 32,4% tem produto rural e uma taxa média de 5,5%. Já dava uma ideia de como é que o nível de risco é elevado aqui nesse produto, né? E uma coisa que os gestores deveriam se atentar é que quando o nível de risco é grande, eles deveriam diversificar, né? Mas aqui foi algo que todos os gestores erraram. Acho que, não sei porque estava na época daquele do Oba-Oba, os gestores queriam completar a alocação para fazer outra logo em seguida, mas algo que eu vi em muito dos FIAs foi essa questão, né, de posições super concentradas, né? Aqui, por exemplo, o Vecra 11 é um desses que teve esse problema. Aqui, ó, o primeiro devedor quase 12%, o segundo com 10%, o terceiro com 10% também. Uma coisa dessa não pode fazer uma coisa dessa quando o negócio é nível arriscado, olha só. Você tem mais quase 5%, você tem mais 8%. Não sei se foi a taxa de aquisição, taxa de aquisição de CD mais 8%. É claro que isso aqui é uma coisa bem arriscada, né? Inclusive, eu acho que esse aqui é um dos que estão dando problema, tá? Vai lá e me mete 10% disso aqui no fundo, gente. Isso aqui é sacanagem, né?
Todo mundo sabe, você aí que é investidor pequeno sabe que você está colocando uma coisa mais arriscada na sua carteira, você pega leve, 2%. Mas não, os gestores aqui, de modo geral, eles foram encher a mão de coisa arriscada assim com posição gigantesca. Beleza, então colocar aqui o fundo da Vex como o primeiro aqui fundo na nossa carteira de FIAG enrolado aqui. Beleza? Então tá falando aqui de posição concentrada, diversificação. Lembrei aqui de NCRA11, que é um fundo que eu dos FIAGs, acho que é um dos que eu mais gosto, sabe? Coisa que eu gostei muito nele foi a questão da diversificação. Um dos poucos fundos que pensaram nessa questão de diversificação, né? Se forem ver aqui, a maioria deles está abaixo de 5% de exposição. Ainda não ideal para um tipo de ativo tão arriscado assim, mas é bem melhor do que a gente vê com os outros ativos. O problema aqui nele é que justo o CRA mais representativo entrou em default, né? Deu BO, mas é meio que faz parte de coisa, né? Acontecer, pelo menos deu uma minimizada no nos danos. Uma coisa que comentar com vocês também, inclusive, que me deixou muito bolado mais ainda, é que para essa semana aqui eu já tinha feito um vídeo comentando sobre fiagos descontados. Eu montei aqui uma carteira escolhendo fiagos, estava com um bom desconto. E acho que foi um inscrito que me pediu nessa carteira aqui, eu acabei montando aqui para ele. No entanto, eu acabei colocando aqui o AASEC 11, que estava com um desconto até bom. Mas só que nesse meio do caminho, né, teve aquele BO grande, então nem esse vídeo aqui ficou antigo muito rápido, né? A posição muito rápido, né? Durante o vídeo até alertava que o problema dos fiagos ainda não tinha passado, mas mesmo assim vou deixar isso aqui para depois, vou refazer esse vídeo aqui tirando esse fundo aí que deu esse BOzão aí do ASEC 11, que ainda vou comentar sobre ele, né? Beleza, voltando aqui agora para montar nossa carteira aqui. Então, galera, vou seguir aqui com a apresentação aqui na planilha para dar uma agilidade maior. Outro que não poderia ficar sem é o GCRA 11. Esse aqui do fundo da Galápagos, assim como o fundo da Hectare, acho que está lá com perto dos seus 20% de. Não, 20 não, 30% de BO. Acho que esse aqui é o fundo FIAGRO mais antigo da Bolsa. Então acho que ajuda a explicar por que já está dando tanto BO assim, tá? E tinha uma coisa que eu gostava até bastante nele, nesse GCRA 11, que eu trazia bastante instrumentos para a gente acompanhar os ativos. Ele trazia aqui destaques financeiros aqui dos devedores, como é que estava a situação de dívida dele, dava um bom detalhamento das garantias. É, no entanto, isso aqui não foi suficiente, né? Mesmo assim, deu aquele monte de BO. Aí, mais uma coisa, vocês foram ver aqui também, super concentrado aqui, ó, posições com 10%, 9%. Beleza, o próximo que eu vou colocar aqui vai ser o ASIC 11, que é o caso mais cômico, acho que na minha opinião, né? O gestor comprou ativo de lastreado na confiança de grileiro lá no meio da Amazônia. Cada uma que esses gestores colocam a gente, né? Brincadeira. E aí pra vocês verem como é que o gestor ele conhecia tão bem o devedor, né? Agora, se o gestor foi lá no meio do mato lá conhecer o devedor? Claro que não. Aí eles vão me colocar mais de 10%, que é o 9,88% do patrimônio do cotista, no cara que com certeza nem conhecia direito. Para quem não ficou sabendo aqui, acho que é na operação Greenwashing, em que a Polícia Federal aqui eles desmantelaram a operação aqui de um cara que ficava fraudando essa questão aqui de crédito carbono, né? Parece que, sei lá o que eles mexiam aqui, mas que fazia coisa bastante errada que deu até caso de polícia, tá? Os gestores aqui, eles remarcaram o CRA em 50%, né? E nós vamos dar aqui uma olhadinha nas garantias. Até que tem alienação de imóveis e ações.
mas aqui eles não especificam qual porcentagem dessa garantia real que cobre, né? Isso é uma coisa que eu sempre peguei muito no pé dos fiagos, que as garantias deles eram extremamente fracas, né? Enquanto todos os influenciadores estavam lá no YouTube falando lá, enchendo a bola dos fiagos, estavam lá no Clube Fi falando, montando aquela uma tabelinha bem legal que eu fiz chamada assim, La Garantia Soy Yo, onde eu peguei os principais fiagos e fui coletando lá, somando um por um, qual que era a porcentagem de garantia real de cada um desses fiagos. Aí foi aquela coisa horrorosa, né? Mas é isso aí. Até tem uma alienação aqui de imóveis, mas mesmo tendo ela, a gente não conhece como é que é a liquidez dessa região do imóvel. É complicado, né? É muito difícil de saber se vai reaver alguma coisa aqui. E eles vão aqui na planilha para ver qual que tá o desconto desse fundo. Vou vir aqui no raio-x FIS. Daqui a ZQ11 está com desconto de 22%. E aqui, como vocês podem ver, no último mês aqui teve uma queda de 15 por 16%, uma queda bem expressiva, tá? É um fundo que vem até que segurando muito bem mesmo aqui, segurando, mas de uma hora para outra aqui derreteu com força, tá? Beleza, voltando aqui para nossa carteira. O próximo fundo que eu vou colocar aqui vai ser VG11, que não podia faltar, né? VG11 foi o primeiro que começou a dar sinais que daria ruim aqui com esse negócio de fiagos. Aqui foi esse VG11 foi o fundo onde é que tá o caso Languiru, né? Mas que em VG11 que mais me surpreendeu foi aquela questão do eles estarem tendo exposto o fundo a 40% em uma única região, né? No caso, o Rio Grande do Sul. Esse aqui é um dado que o Phil Newspaper trouxe. Até já fiz um vídeo batendo nessa questão aqui de como os gestores erram coisa muito básica, né? 40% de uma única região, com vestindo agro, em que todo mundo sabe que pode acontecer essas coisas aí de quebra de safra, mais localizado em uma região. Aí, em vez de aproveitar que o Brasil é super extenso e diversificado nisso daí, não. Coloca quase metade da carteira em uma única região. Agora temos aquele caso lá no Rio Grande do Sul e tomara que dê tudo certo, mas também difícil dizer, né? Beleza, para completar aqui a carteira, colocar CPTR11, outro que deu BO aqui recentemente. Esse daqui acho que nem tá com a carteira tão bichada assim, né? Teve. Acho que o impacto do CRE que deu problema, acho que foi na casa dos 5%, se não me engano. Mas vamos ver aqui como é que a cotação dele reagiu. É que teve uma queda nos últimos 5 dias, caiu pouco, nem caiu tanto assim não. Caiu 5% mais ou menos, é mais ou menos o que o... Ah não, tô aqui no GCRA 11, CPTR 11, vamos ver quanto é que ele caiu. Nos últimos 5 dias, caiu 5% mais ou menos, chegou a cair 7%. O mercado ele põe a marcha, vai considerando que pode acontecer outros problemas, né? O mercado atua assim mesmo. Beleza, agora vamos dar uma olhada aqui no como é que ficou o resultado dessa nossa carta que a gente montou aqui. Achei só apenas 20% aqui em produtor rural, uma parcela até que pequena aqui nesse segmento aqui mais arriscado. E bastante aqui em agroindústria, bem forte em agroindústria, né? Que como esperado, uma posição muito forte em CDI, 85% em CDI, só ficou maior por causa da posição em GCRA11, que tem bastante PCA, né? Aqui no risco da carteira, coloquei 54,6% em extremo e 45% em high yield. Isso que eu não considerei ainda essa nova condição em AZQ e CPTR11. E mesmo assim, galera, olha só, a minha escala de risco aqui que vai de 0 até 100, na verdade de 10 até 100 tá 95.
Aí eu até quase 100, quase batendo o limite. E beleza, agora eu vou jogar esses dados aqui, quantidade de cotas na planilha geral, para eu calcular com vocês aqui quanto que tá o PVP dessa carteira. Aqui eu joguei rapidão aqui num PROC-X aqui no para pegar da minha carteira de plano de papel para planilha geral. E agora temos aqui os gráficos da alocação. Que eu queria mostrar aqui para vocês é no caso isso aqui. Com essa carteira que eu montei aqui, teremos um PVP dela de 0,76, ou seja, bem descontado, quase 25%, né? Mas tem aquele monte de BO lá. E, traria para a gente aqui um dividend yield de 1,35%. É um day bem alto, né? Pois é, galera, o vídeo foi esse aqui, foi mais um desabafo mesmo aqui. Fazia tempos que eu não xingava aqui os pessoal aqui, os gestores dos FIACs, fizeram muita cagada. Detonar bastante dinheiro com do nosso dinheiro, né? Não só os gestores, quanto também os influenciadores que ficaram enchendo a bola desse produto aqui sem nem testar antes, cheio de problema, concentrado, com garantias fracas, enquanto os gestores só puxando o saco, né? Se a galera sigam aí, valorizem os influenciadores que não tem o rabo preso. A gente vê por aí. E lembrando que nada que recomendação de compra ou de venda, beleza? Até a próxima.